Seja bem-vindo a mais um Café com o Pastor. É uma alegria estarmos juntos, nos deliciando no alimento para a alma. Você já deve ter presenciado uma situação onde as pessoas deveriam estar comemorando, se alegrando, festejando, mas que observa-se ao contrário. E nós temos um exemplo desse nas Escrituras. Uma história que se passa nos Evangelhos, que aconteceu na região de Decápolis, que era uma região que ficava do outro lado do Mar da Galileia. E Decápolis, uma região formada por 10 cidades autônomas. E ali tinha uma cidade que se tornou muito conhecida por este episódio que aconteceu, narrado nos Evangelhos, sobre a vida de Jesus, na cidade de Gadara. E o texto nos fala de Mateus capítulo 8, que quando Jesus e os discípulos chegaram ali, naquela região dos Gadarenos, foram ao encontro dele 2 endemoniados. Pelo menos 2 endemoniados é o que está relatado aqui no Evangelho de Mateus. E é interessante que a Bíblia fala que eles viviam no sepulcro, eles estavam até vindo do sepulcro, e a Bíblia relata que eles eram tão violentos que nessa região, que na verdade era uma região distante da cidade, as pessoas até evitavam passar, não podiam passar por ali devido à grande violência que esses endemoniados apresentavam. E quando eles viram Jesus, até eles gritaram bem alto e falaram: que queres conosco, Filho de Deus? Viestes aqui nos atormentar antes do devido tempo? E, na verdade, antes do devido tempo é porque a condenação final do diabo, dos anjos decaídos e daqueles que não vão se entregar a Cristo ainda está para acontecer. Isso será no final. E é nesse momento que eu quero compartilhar com você a continuação desse trecho. Aqui, do versículo 30. Nós vamos ler do 30 ao 34. Diz assim: a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram, entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade, contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saíssem do território deles. Essa região era habitada predominantemente por não-judeus, apesar de estar num dos lados do Mar da Galileia. Mas esse outro lado era habitada por povos predominantemente não-judeus. Os judeus não criavam porcos. Agora, olhe o tamanho da contradição. Eles sabiam o que tinha acontecido. Os que cuidavam dos porcos cuidaram dos habitantes da cidade de Gadara, exatamente o que tinha acontecido aos endemoniados. Agora, me surpreende, em vez de festejarem, porque tratava-se de 2 pessoas que viviam nos sepulcros, violentas,
que nem sequer conseguiam acorrentá-las. Em vez de se alegrarem, aquele povo ficou com medo. Em vez de abrirem as portas da cidade para Jesus, que fez tamanho milagre não visto ainda antes por eles, eles expulsaram Jesus do meio deles, sendo que estava evidente que não se tratava de qualquer pessoa. Sabe que, às vezes, nós também apresentamos contradições parecidas. Em vez de nos alegrarmos com aquele amigo, com aquele parente que agora se encontrou na vida, porque se encontrou com Jesus. Em vez de se alegrar com as mudanças das pessoas, existem alguns que estão lá criticando. Mudou de religião, agora frequenta a igreja A, frequenta uma igreja B. Parece que as tradições se tornam mais importantes do que as transformações que Jesus faz, Jesus realiza em nossas vidas. Muitas vezes o adolescente, o jovem, está empolgado, participando dos projetos da igreja, das atividades da igreja. Em vez do pai se alegrar, ele não está nas drogas, não está se prostituindo. Em vez da família, dos pais se alegrarem, começa a criticar. Tá passando muito tempo na igreja, aonde você queria que ele estivesse, mesmo na esquina, num bar. Sabe, o problema é que nós estamos mais preocupados com porcos do que com a vida de pessoas. Porcos são as coisas desta vida. E as coisas desta vida, quaisquer que sejam, são banais se nós compararmos a eternidade que nos aguarda. Parece que o ser humano valoriza mais as coisas do que as pessoas. Mas eles estavam preocupados com porcos, não é? As coisas ficam neste mundo. As pessoas são eternas. As pessoas parece que se preocupam mais com o ter do que com o ser. Qualquer coisa que você alcançar, que eu alcançar aqui, construir nesta terra, aqui ficará. Mas o que somos, o que estamos nos tornando, teremos resultado disso na eternidade. Valorize o que de fato é importante e se alegre com aquilo que é necessário e que vale a pena se alegrar. Queria terminar esse momento fazendo uma oração junto com você. Oremos. Pai, te dou graças por esse momento aqui, compartilhando esse trecho da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe nossas vidas. Que venhamos a aprender a valorizar aquilo que de fato é importante. Eu te peço, no nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe grandemente você e até o próximo Café com o Pastor.